Tá começando a rolar um hype em corretora descentralizada que opera contrato perpétuo e tá bombando. Tokens que estão sendo lançados agora com essa ideia, com essa narrativa, estão simplesmente explodindo. Você deve ter visto o que aconteceu com a Aster recentemente, que deu muito mais que 1.500%. Assim como foi a VNT também, que deu mais de 1.500%. Apex também. E da onde estão surgindo esses ativos? Tá surgindo um novo agora que é a HyperSui, que é uma corretora descentralizada também, com essa ideia desse hype, utilizando também o nome da Sui. Vou te mostrar esse lançamento aqui, porque eu estava analisando, estou pesquisando e pode ser que de fato seja bem interessante. É óbvio que você tem que ter gerência de risco, porque a gente está falando aqui de um lançamento, e lançamento sempre vai ter aquele risco, mas aquelas pessoas que sabem aproveitar acabaram pegando muito lucro nessa última agora que foi a Aster. Então eu vou te mostrar aqui na tela agora HyperSui, uma DEX também, com essa ideia da Sui. E quando a gente começa a falar sobre DEX, olha só, a própria Aster aqui tá bombando. Inclusive tem um volume de trade altíssimo, né? Superou a Hyperliquid. Tá vendo aqui? Existem outras também que simplesmente explodiram, né? E essa semana a gente está vendo a Aster dominando. E essa é a ideia desse ativo aqui. Acredito que seja surfar esse hype também. É óbvio que a gente tem que esperar lançar, tem que ver se de fato vai entregar, mas a proposta dele é surfar esse hype com uma alta valorização, obviamente para poder ir na sombra ali da Aster. E tá rolando essa pré-venda aqui. Olha só, primeira negociação perpétua impulsionada pela Sui. Essa é a ideia, usar esse hype, entendeu? E ó, perpétuos reinventados, eles vão ter aqui mercados mais inteligentes, e aqui tá falando que vai ter inteligência adaptativa, provavelmente deve ser algum tipo de bot, tá sendo apoiado aqui por alguns parceiros, né? E aqui embaixo, olha só, ele fala construído para velocidade e eficiência, mas o mais interessante mesmo é que ele já tá mostrando que vai ter aqui, no caso, uma bolsa, né? Uma exchange descentralizada, para poder operar alavancado dentro da descentralização, da exchange descentralizada, nesse caso a DEX. Tá falando que eles escolheram a Sui e aqui embaixo é interessante, tá? Ele tá com 25% de venda pública. Tem staking, tem pool de liquidez. Teve muita gente que aproveitou para colocar o token lá na Aster. Eu vi que muita gente já estava operando alavancado lá e também estava fazendo stake e estava ganhando rendimentos. Porque quando lança, de fato, eles pagam muita recompensa. À medida que as pessoas vão entrando, a recompensa diminui. E uma coisa que ele está falando bem aqui embaixo é a prospecção de lançamento. Tá falando que vai ter o lançamento agora no final desse ano, vai ter base de comunidade, a fase de expansão, isso aí é bem característico, mas eu não tô vendo nada de tão especial. Mas tá querendo surfar o hype, bem como foi a Aster, tá? E aqui embaixo ele fala que você ganha aqui, ó, HyperSui ganha 4.167% nesse caso do TGE. Eu tava dando uma olhada também, lendo aqui o white paper, é importante que você leia, não saia desesperado fazendo nada, você tem que ter o entendimento, porque vai ser um lançamento, ele pode ser de fato explosivo, e aí você tem que ter ali a sua gerência de risco para poder estar aproveitando essas oportunidades. Ou até mesmo ficar acompanhando e observar o que vai acontecer com essa moeda aqui. Outra coisa que é interessante é que ele já fala que vai ter aqui formadores de mercado, automatizado, e ainda vai ter rendimentos dentro de pool, dentro da própria DEX. Então tem muita coisa de rendimento e a gente precisa lançar para saber. Mas a pré-venda está rolando, e isso aqui é interessante. É óbvio que eles vão colocar aqui várias prospecções, né, de alto rendimento. O que aconteceu com a Aster, né? Ninguém dava nada e simplesmente ela explodiu. O detalhe é que a Aster chegou a bater 8 bilhões de market cap, por isso que ela explodiu daquele jeito. E se for um hype, porque essa aqui também não poderia bater, quem sabe, 500, 800, 1 bilhão, 2, não dá para saber. Por isso que você tem que ter estratégia aqui. Eu vou até fazer uma compra aqui, para a gente poder ver como funciona, e eu sempre coloco ali um capital pequeno, depois o que eu faço? No lançamento eu fico de olho e sempre realizo o meu lucro. Ah, mas está subindo muito. Sim, eu aproveito para poder pegar também e até fazer um trade na moeda. Mas você precisa entender o que é livrar o seu risco primeiro para ficar tranquilo. Outra coisa que você tem que observar é que aqui ele está falando a prospecção. Ele está falando aqui, ó, lá de 0.002, depois 0.00216 e no final 9 centavos. Na listagem. Interessante, hein? Muito interessante. Bem audacioso, inclusive. Então, não tenha olho grande. Vá com calma. Aqui, olha só que interessante. Eu vou até mostrar logo, porque tem que estar conectado com várias carteiras que ele libera aqui. Você vai ter que ter alguma carteira. Eu transferi dinheiro lá da Binance para minha carteira e vou comprar com um USDT.
Inclusive você pode conectar aqui várias redes. Eu já conectei aqui e olha só que interessante. Eu posso colocar aqui, ó, o máximo que eu tenho, vou fazer aqui um aporte de $100, né? E vou comprar a Hypersui. Eu posso fazer compra direta, mandando na rede da Solana, mandando por Ethereum, mandando em outras redes, mas eu prefiro comprar por aqui, tá? Porque vai cair direto na minha carteira. E olha só, se você investir acima de 150, ganha 6%. E olha aqui, ó, vou aprovar, ele vai puxar a carteira, vou fazer a aprovação e é isso, tá? Não tem muita coisa que fazer, ó. Já tô aproveitando aqui, deixa eu dar uma olhada que eu tô gravando, fazendo, tá? Então, e olha só aprovar aqui no caso a transação, ó. Vou aprovar na MetaMask e pronto. A compra realmente é muito simples, eu estou comprando aqui com a minha carteira. E aí é óbvio, né, que eu vou ter que aguardar o lançamento. Outra coisa, ele fala que o preço eu paguei 0,002 e na listagem ele quer jogar para 0,09, tá? 9 centavos, é até audacioso. Mas eu não me baseio nisso aqui. Eu provavelmente realizarei lucro se de fato sair e bombar. Lembre-se que isso aqui é uma incógnita, por isso que você tem que ter gerência de risco. Mas eu acho interessante que eles querem surfar esse hype aqui. Eu não peguei a Aster e agora estou aproveitando para poder deixar aqui essa quantidade aqui pequena. Uma coisa que você tem que observar, olha só, Hypersui. Dá uma olhada que o grupo já tem mais de 6 mil membros. Aqui teve o anúncio, ó, do ICO Launch, tá? No Twitter. Você tem que acompanhar as redes sociais, você tem que ir para o grupo, porque você fica antenado para saber o que está saindo lá. E outra coisa, a sigla aqui, ó, é SUIX, tá? Aqui, dá uma olhada que você pode clicar no site para você ir na Suidex e aí você vai ver que aqui está falando todos os detalhes. Eu vou deixar aqui embaixo para você poder ler. Leia tudo com calma antes, tá? Para você conhecer e entender um pouco mais. E até para poder complementar, eu dei uma olhada, estava procurando para ver esses lançamentos. A Binance Square é uma rede social e as pessoas estavam falando lá dentro. Isso aqui provoca hype, isso aqui ajuda bastante, tá? Não é que ela vai ser listada na Binance, não tem isso aqui em lugar nenhum, mas eu vi que de fato já estão comentando, tanto no Twitter quanto dentro da Binance Square. Isso aqui é interessante para você saber o que de fato estão falando, tá? E eles querem aproveitar o ecossistema da Sui. E aí daqui a pouco a Sui tá bombando. E aí pode de fato fortalecer o nome da DEX. É isso que você tem que ficar atento. Não é só a DEX por si só. Mas eles estão, lógico, lançando sabendo que provavelmente a Sui também daqui a pouco vai ter hype. Já teve a hype da Aster, que falou na BNB, teve a Hyperliquid e agora estão querendo utilizar porque a Sui veio explodindo muito. E isso aqui pode ser de fato até bem interessante para dar um bom lucro. Dá uma lida no white paper, porque ele está falando sobre a utilidade do token, tá? Desconto com taxa de negociação, aumenta a economia na pool de liquidez, tem um fornecimento total aqui de 7 bilhões de tokens, mas provavelmente não vai ter tudo isso aqui liberado, tá? E aí eles têm aqui um TGE, tem que entender, tá? A finalidade da pré-venda, TGE distribuição, tá? Tem a data e os desbloqueios aqui que serão mecânicos na entrega, lógico, quando no lançamento. Aí você tem que dar uma olhada na prospecção, acompanhando o projeto e até mesmo ir lá para dentro do grupo, tá bom? E ó, Hypersui é um token utilitário, fornece desconto de taxa, aumento de liquid pool e acesso também a recursos da Hypersui. Uma coisa interessante que você tem que ficar de olho é isso aqui. Todo projeto em criptomoeda tem muito risco, mas você pode gerenciar esse risco. Lançamento ele tem sempre um detalhe a mais porque você está ali na expectativa de que ele exploda. Aconteceu isso agora recente com DEX e aí eles estão tentando surfar esse hype. Mostrei aqui como faz uma comprinha, vou aproveitar para surfar esse hype aqui se ele tiver também, mas também eu não fico sonhando muito, eu prefiro também livrar ali o meu lucro, o ROI. Você tem que ficar de olho nisso. Vou continuar acompanhando a Hypersui, porque eu não peguei a Aster, não peguei a Hyperliquid, porque eu cheguei até a ignorar alguns ativos assim de lançamento, tô pegando muito pouco, fazendo aqueles aportes ali, e acabei de mostrar aqui a Hypersui. Vou aguardar para poder ver se de fato, né, vai ter essa explosão no lançamento ou não, para tomar uma determinada atitude. Mas você que está aí, tem receio de lançamento, você pode acompanhar o projeto também. É óbvio que você tem que ter gerência de risco e entender como que funciona o lançamento. Só que a gente está caminhando daqui para frente para um momento bem interessante do mercado. Provavelmente vai ter corte de juros. Nós vimos agora, né, um colapso que não foi muito agradável, mas está tudo no fundo. E daqui a pouco a gente provavelmente deve ver uma alta bem expressiva, uma vez que a gente vai ter corte de juros, nós provavelmente também teremos migração do capital do mercado tradicional para o mercado de cripto, e eu ainda acredito em alt season, então eu tenho que aproveitar esses hypes aqui para poder, né, surfar e sair com lucro do mercado, porque eu acredito que pode estender, de repente, até o começo do ano que vem. Fica atento, conheça aqui o projeto, deixa o like aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no site, dar uma lida no white paper, e aí, qualquer dúvida vai deixando nos comentários, porque eu vou continuar acompanhando o projetinho e depois eu atualizo você também. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, até mais.